Reta final para o concurso do Ministério Público de São Paulo. Hoje vamos falar sobre o início da Era Vargas e com isso começamos uma nova série aqui no canal História e Sociologia Articuladas. Assiste aí e gabarite sua prova! Olá, queridos alunos e queridas alunas, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal História e Sociologia Articuladas. Hoje nós estamos lançando uma nova série aqui do canal específica para fazer a revisão do concurso público do Ministério Público do Estado de São Paulo. Eu fiz e tenho feito um curso muito interessante com mais de 1000 alunos para este concurso por meio do Estratégia Concursos. Tem sido muito interessante, muito legal. Na descrição desse vídeo tem o link, inclusive, para esse curso para que você possa conhecer. E aqui no canal a gente resolveu fazer uma série de questões que já caíram em concursos parecidos com esse do Ministério Público do Estado de São Paulo, pegando o período histórico desde a Era Vargas até os presidentes atuais dessa nova república, como a historiografia costuma chamar. Então, é uma revisão que vai desde os anos 30 e chega até 2019. É isso mesmo que você está ouvindo. Então, nos próximos 60 dias, a gente vai lançar vários vídeos comentando questões de concursos públicos para poder revisar todo esse período histórico. E claro, gente, sempre dentro de uma linha cronológica, que é para você nunca perder o controle da temporalidade, que você que me acompanha já sabe muito bem que é super importante para a hora da sua prova. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha, se inscreve no canal, porque você vai ver que tem muito conteúdo que vai te ajudar muito a gabaritar história, tá? Então vamos dar a largada inicial agora. Para quem não sabe, eu geralmente coloco na descrição do vídeo a questão, eu leio aqui no meu computador e você pode baixar aí e pode ler junto comigo. E aí a gente vai revisando de maneira focada naquilo que pode cair na sua prova, tá bom? E a questão de hoje, se você olhar aí, é do Ministério Público Goiano, isso mesmo, é de Ministério Público para Ministério Público. É super importante que a gente sempre pegue cargos parecidos, órgãos parecidos, para que a gente tenha uma melhor preparação, tenha mais armas para enfrentar a banca na hora da nossa prova. Então é o seguinte, a questão, ela geralmente, questão de história para concurso, ela é sempre muito objetiva, né? Ou na questão, ela descreve um período e pede o presidente que fez aquilo, ou de que período se trata, ou ela faz o contrário, ela diz assim, olha, aconteceu tal coisa, em que contexto? Então é sempre uma correlação entre quem fez e o que fez, e em que momento fez, tá? Então, nós vamos começar por uma questão que é objetiva, mas ela abrange um contexto histórico. E ela abrange qual contexto histórico? Justamente a da chamada Revolução de 30, ou Movimento de 30, que dá origem à ascensão do Getúlio Vargas ao poder e inicia a chamada Era Vargas, que vai de 1930 até 1945. Então, galera, 15 anos de governo, no qual o único governante desse período foi o Getúlio Vargas. Acontece que a gente divide isso em 3 fases, geralmente, porque ele governa de 3 maneiras diferentes. Anote aí, governo provisório, depois o governo constitucional e, por fim, o governo do Estado Novo, caracterizado por uma ditadura varguista. Existem alguns pontos que você tem que lembrar da Era Vargas. Primeiro, o incentivo à industrialização por meio da substituição da importação, ou seja, a ideia era produzir no Brasil, com dinheiro brasileiro, produtos brasileiros, eliminando então ou diminuindo a importação. E a segunda coisa desse projeto de industrialização varguista é o grande incentivo à industrialização brasileira. E no caso, o Brasil, o Estado brasileiro, assumiria a função de ser um investidor nas indústrias
matérias de base. Então é do período do governo Getúlio Vargas a construção da Companhia Siderúrgica Nacional. O Vargas também é conhecido, e isso é muito importante, por ele ser um presidente que atuou muito na concretização dos direitos e das leis trabalhistas. Portanto, também é da era Vargas, de 1943, a consolidação das leis trabalhistas, a CLT. Anote aí. Por isso Vargas é conhecido como pai dos pobres e também mãe dos ricos, porque durante todo esse período ele construiu uma política econômica de salvação do café, porque o Brasil ainda dependia muito da exportação deste produto, e ele criou condições econômicas e políticas para que o empresariado brasileiro conseguisse investir muito no Brasil e desenvolver a chamada indústria de bens de consumo. Então anote tudo isso e agora, feita essa introdução, vamos para a questão. O que diz a questão? É assim, ó, é incorreto dizer que a Revolução de 1930, né? E essa questão é muito interessante para a gente ver. Então é incorreto, a gente tem que achar aquilo que é errado. Então o que é a Revolução de 30? Foi um movimento que deu origem à ascensão do Vargas ao poder. Foi um movimento armado? Sim. Foi um movimento armado que originou, né, a partir do movimento tenentista, junto com as oligarquias dissidentes, então grupos de aristocracia e elite agrária que se juntou a esse movimento, alguns industriais brasileiros também que queriam impulsionar a industrialização, e todos esses grupos, inclusive o tal do Partido Democrático, né, eles se uniram em torno de uma aliança para fazer o Vargas chegar ao poder. Primeiro por meio de uma eleição. A eleição foi fracassada e depois teve um movimento armado, tá? Então, esse item A está correto. Item B, pôs fim à ditadura militar no Brasil. Erradíssimo. A ditadura militar, se a gente for levar ao pé da letra, é o regime militar de 1964, que só acabou em 1985. Então, não tem nada a ver com Getúlio Vargas. C, foi liderada pelos estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul. Isso está certo ou está errado? Isso está certo. Então, esses estados, os governadores desses estados, Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, também fizeram parte daquela aliança que eu falei para vocês. Então, está correto. D, culminou com um golpe de Estado que depôs o presidente da República, Washington Luiz. Também está certo. Por quê? Porque, como eu falei, primeiro, houve uma eleição presidencial no qual essa aliança que se juntava em torno do Vargas disputou a eleição, mas perdeu a eleição, né? Era uma eleição, evidentemente, de cartas marcadas, tinha muito coronelismo, tinha muito voto de cabresto, as eleições eram manipuladas. Então, a situação, que era o Washington Luiz, o presidente na época, representante da política do café com leite, o que ele faz? Eles conseguem manipular, conseguem ganhar as eleições, né? Então, do ponto de vista eleitoral, a aliança do Vargas perdeu a eleição. Só que depois teve todo um acontecimento, né, que fez com que essa aliança não aceitasse a derrota nas eleições e fizesse um movimento armado, que está descrito no item A, e fosse para cima do governo, depuseram Washington Luiz e levaram Getúlio Vargas a ser o líder dessa Revolução de 30 e a ascensão dele ao governo provisório, tá? Então o item D também está correto. E por fim, o item E, impediu a posse do presidente eleito Júlio Prestes. Exatamente, também está correto, porque na eleição concorreu, de um lado, o Vargas e do outro lado, o Júlio Prestes. O Júlio Prestes era, digamos assim, da situação. Ele seria o sucessor do Washington Luiz. Foi ele que ganhou as eleições, né? Então, o movimento armado de 1930, formado por essa aliança, depôs o Washington Luiz e impediu que o Júlio Prestes assumisse o poder. Então, se nós estamos atrás do item incorreto, qual é o gabarito, meu querido e minha querida aluna? O gabarito só pode ser o item B. Gabarita aí! Por que o item B? Porque é o único que está errado entre todas essas.
Porque você vê que a banca fez o quê? Colocou uma questão de um outro período histórico aqui, né? E tornou todas as outras alternativas, né, elimináveis, porque todas elas estão corretas. Entenderam isso? Então, o que dá origem à Era Vargas? O processo histórico, o contexto histórico, foi uma eleição fraudada que deu vitória eleitoral ao Partido da Situação, que era o Partido Republicano Paulista, certo? O Washington Luiz era o presidente, um cafeicultor paulista. Quem ganha essas eleições é o Júlio Prestes. Para que você saiba, o estopim dessa revolta armada foi o assassinato do candidato à vice-presidência junto com Vargas, o João Pessoa. Ele foi assassinado lá na Paraíba e aí a galera aproveita esse estopim para fazer esse movimento armado que tira o Washington Luiz do poder, impede Júlio Prestes de assumir a presidência da República e coloca o Vargas no poder como líder desse movimento e chefe do governo provisório. E assim começa, meu querido, minha querida, a Era Vargas. Então espero que vocês tenham gostado dessa questão. Lembrando, se gostou, inscreva-se no canal, fique muito de olho. E a próxima questão vai ser sobre como que foi então o desenrolar dessa Era Vargas. Tá bom? Um beijo, bons estudos, até a próxima, tchau!